Olá, boa noite. Bem-vindos para mais uma semana do programa A Voz do Trabalhador. Que bom saber que você está aí nos fazendo companhia na noite desta segunda-feira. Temos vários assuntos para conversar hoje e, claro, com destaque especial para as negociações desse primeiro semestre. Além disso, a gente vai falar sobre a vacinação contra a gripe, que está liberada para toda a população. Tem também a prévia da inflação, que segue tendência de alta, e a gente vai retomar um assunto que a gente sempre traz aqui no programa, mas que é muito necessário discutir, que é o assédio no ambiente de trabalho. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia, boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras e você, a população em geral. Estamos aqui para trazer notícias, informações e esclarecimento. E já iniciamos mais um mês, né? Em mês de junho, seja bem-vindo junho aí, que nós temos um mês aí abençoado. Hoje é segunda-feira, 2 de junho de 2025 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar a edição de hoje com um serviço para a população. É que nesta época mais fria do ano, os ambientes costumam ficar mais fechados, as pessoas costumam ficar mais aglomeradas e Catanduva tem acompanhado a tendência estadual e nacional de aumento nos casos de atendimento de síndrome gripal. Normal agora todo mundo ficar gripado, né? De acordo com a Secretaria de Saúde, os atendimentos vêm aumentando de forma consistente nas últimas semanas. Foram 1.304 registros em março, 1.658 em abril, 1.816 em maio, com dados contabilizados até o dia 21 do mês passado, ou seja, antes mesmo do fechamento do mês. O total já superou os períodos anteriores. E as autoridades de saúde reforçam que a vacinação contra a gripe é a principal forma de prevenção e pode reduzir significativamente o risco do agravamento da doença. Não é que você não vai pegar gripe, mas o agravamento da doença pode ser evitado. Em Catanduva, a vacina ela está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade, com aplicação em todas as unidades de saúde do município. Então, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento das unidades. E aí você verifica, então, qual fica mais próximo da sua casa, qual é o horário de funcionamento. No site da prefeitura tem tudo isso certinho. As doses, elas estão disponíveis, reforçando, para toda a população a partir dos 6 meses de idade. E muito importante também que os trabalhadores procurem essa imunização, né, Marcelo? Evita aí um afastamento do trabalho e até complicações da doença. Exatamente, Lívia. Nós precisamos voltarmos a como era antigamente. As campanhas de vacinação eram 100% feitas, os trabalhadores, a população geral ia tomar vacina. Então hoje já não está tendo mais isso. E aqui eu quero fazer um apelo tanto para as empresas, tanto também para a Secretaria da Saúde, de a gente fazer até mutirões em empresas. Vamos pegar as maiores empresas aí, agendar um dia, um período lá, e nós vamos naquele período de 2 horas lá, pegar os trabalhadores aí que possam estar tomando essa vacinação. Porque nós temos que evitar. Então a vacinação serve para isso, para evitar, não a causa já aconteceu. Então é para prevenir. Então eu faço esse apelo aqui à Secretaria da Saúde e também às empresas aí se conversar. Nós precisamos se unir e todos venham tomar não somente essa vacina, mas todas as vacinas que estão em aberto aí na sua carteirinha, trabalhador e trabalhadora, é na hora de você atualizar. Então fica aí o recado. A vacina está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade e nas unidades de saúde. É só levar a carteirinha de vacinação. Marcelo, tem um assunto que a gente sempre vem falando aqui no programa, que é a questão do assédio, o assédio no ambiente de trabalho, que ele se refere a comportamentos abusivos que podem ser de natureza moral, sexual, perseguição religiosa, bullying, e são ações que visam constranger, humilhar ou intimidar um trabalhador
interferindo em sua dignidade e em seus direitos. O assédio moral, por exemplo, ele envolve a exposição do trabalhador a situações constrangedoras e humilhantes de forma reiterada e sistemática. Já o assédio sexual pode incluir comentários ou gestos com conotação sexual, além de chantagens ou ameaças relacionadas ao emprego. E essas ações, elas têm consequências, elas podem causar sérios danos psicológicos para a vítima, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e pode levar aí até atitudes extremas. E aí, como identificar o assédio? Mudanças de comportamento, porque a vítima ela pode apresentar sintomas como a ansiedade, a depressão, insônia, dificuldade de concentração, isolamento social. A vítima pode se isolar do trabalho e evitar contatos com os colegas. Comportamento do assediador. O assediador ele pode usar linguagem agressiva, ironia, comentários desrespeitosos e gestos constrangedores. Marcelo, é verdade que as denúncias de assédio nas empresas, seja ele moral, sexual, enfim, elas estão aumentando? Lívia, exatamente isso. Infelizmente, é lamentável, nós ainda estamos recebendo denúncias de assédio, e tanto faz assédio moral como assédio sexual. E nas últimas semanas essas denúncias se aumentaram, tá? Então por isso nós estamos aqui, nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre o assédio, que os trabalhadores e trabalhadoras precisam estar atentos, porque às vezes você está sendo assediado e mesmo não está sabendo, porque às vezes você não sabe o que é o assédio, como funciona. Então aqui nós vamos estar trazendo algumas coisas que você precisa fazer uma autoanálise, tá? Por quê? Porque além disso, o assédio tem sérias consequências dentro da empresa. Primeiro, a gente precisa até falar sobre o que é ruim, Lívia, para dentro da empresa. Quando a pessoa está sendo assediada, ou está vivendo esse processo de assédio, a primeira coisa é o quê? A redução da produtividade. Então, o trabalhador, a trabalhadora, ela não consegue ter uma autoestima, não consegue produzir mais, começa a diminuir. Aumento de absenteísmo, aumento de falta no trabalho. Porque a pessoa, quando você vai trabalhar, sai da sua casa dizendo, nossa, hoje eu vou ter que trabalhar, e às vezes acaba não indo trabalhar por causa disso. Por causa que está tendo um assédio dentro da empresa onde trabalha, que prefere ficar em casa. E por isso que hoje aumenta muito os absenteísmos. E concorrentemente também, Lívia, tem também os atestados médicos. Porque a pessoa acaba recorrendo a um posto de saúde, a um plano de saúde, ou até mesmo hospital, porque está realmente passando por um momento delicado. A rotatividade de funcionário é outra coisa também que chama atenção, que hoje dentro das empresas não para mais funcionário. Antigamente os funcionários entravam, ficava 15, 20, 30 anos até aposentava. Hoje não. Por quê? Por causa de estar tendo muito assédio sobre isso. Além disso, para a empresa, é o dano na imagem, até mesmo a responsabilidade legal. Além que a empresa, já pensou você ser divulgado na mídia, uma empresa que aceita ou permite que o trabalhador e a trabalhadora passe por esse motivo, passe por um tipo de assédio, tanto moral como sexual? Isso fica muito ruim para a imagem da empresa. E isso pode levar a algumas situações, porque nenhum investidor, nenhum comprador vai comprar produtos de uma empresa que está fazendo uma situação dessa. Porque senão ela está apoiando. Porque quem compra, quem está do lado, até mesmo os fornecedores, está sendo conveniente também com a situação, né, Lívia? Sabe que está tendo assédio e está se mantendo no mesmo relacionamento. Além disso, a empresa pode responder civilmente, porque o assédio ele é crime. É um crime porque a lei nos prevê isso. E um crime livre também de 2 anos de prisão e mais multa, tá? Então isso é importante. E aí quando a gente vem determinando o que acontece com a redução de produtividade, é o que acontece. Os trabalhadores ficam desmotivados. Por quê? Que apresenta um desempenho menor e certamente esse trabalhador, essa trabalhadora livre, ela é demitida porque não está
rendendo, mas eles falam performance. Agora é tudo... Essas palavras bonitas... É tudo gourmetizado. Exatamente. Agora. E aí a trabalhadora é demitida. Mas não é porque a pessoa é ruim de serviço. Porque se você está em 20, 30 anos, 15 anos dentro de uma empresa, sempre foi bem e hoje não presta, alguma coisa de errado tem. Então isso geralmente passa pela gestão. Além de ser prejudicado tanto essa situação, a gestão ela tem que ser o principal fator de não deixar isso acontecer. E ultimamente nós percebemos que a gestão, infelizmente, ela está incentivando, está fazendo essa situação. E por isso que nós não vamos aceitar nenhuma situação dessa que venha sobre na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Porque o assédio não pode ser uma falha da parte de gestão. A gestão ela tem que estar comprometida com os trabalhadores e com os trabalhadores, porque o mais prejudicado, Lívia, aqui, nós começamos a falar, o prejudicado é a própria empresa. Sim. Não é somente o trabalhador. Lógico que o trabalhador vai ficar doente, que nós vamos falar sobre isso agora. Nós precisamos trazer essa informação. Tá? Então a gestão ela é responsável diretamente com a vida e a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aqui eu quero fazer alguns esclarecimentos sobre assédio. Peço que os trabalhadores e trabalhadoras que estiver passando por qualquer um tipo de assédio, e aqui eu vou explicar algum deles, possa tentar trazer isso, fazer essa denúncia ao sindicato. Seu nome vai ser em sigilo, você não precisa, nós não queremos seu nome. Nós queremos sim que denuncie o problema que está acontecendo dentro da empresa onde você trabalha. Para a gente fazer a checagem, para a gente fazer essa denúncia e ir para frente. Primeiramente, a gente tentamos resolver internamente. Caso não consiga, nós vamos ter que levar para o judiciário. E uma das saídas que a gente precisamos trazer aqui, porque já ouvimos, muitos trabalhadores estão pedindo conta devido ao assédio, isso não é bom. Não é bom você, trabalhador e trabalhadora, fazer isso. Por quê? Porque na própria lei tem lá sobre a rescisão indireta, que o trabalhador e a trabalhadora possa pedir rescisão indireta quando se sinta aí uma situação desagradável, que aqui eu vou ter pontuar alguns pontos aqui para você entender. Vamos lá. O que você pode entender como... Isso são pontos, não são regras, tá? Não é somente isso, né, Vivi? Deixa bem claro. Sim. Tem outras questões, eu vou trazer mais frequentemente o que acontece. Crítica excessivas e injusta. Às vezes, a gestão ou a liderança ali, na frente dos companheiros de trabalho, na frente dos outros, cria um ambiente de constrangimento, humilhação. Você não faz isso certo. Às vezes tem empresa que a gestão fala, você é um burro, você não sabe. Então isso é um tipo de assédio. Outro exemplo é trazer tarefas impossível de você realmente executar. Às vezes você não está preparado, você foi contratado para um cargo e por falta de funcionário, você está exercendo outra função. E aí acontece o quê? Você não está preparado para resolver aquela questão. E isso faz o quê? Te humilha, está dizendo que você não sabe trabalhar e começa a falar nesse sentido. Isso também é assédio. Desprezar um trabalhador, você está numa equipe ali, tem 5 pessoas, só conversa com 4 pessoas e deixa você desprezado, então isso também é assédio também. Ignorar a presença do trabalhador. Se tem alguma coisa, tipo assim, algo para fazer de serviço, se é fácil, eu mando Lívia. Se é um pouco difícil, eu não vou com a cara daquele trabalhador, aquela trabalhadora, eu vou mandar essa pessoa. Então também é um tipo de assédio que nós temos que deparar e dizer que nós não aceitamos essa situação. Também rumores e boato. Espalhar rumores e boato ofensivo à pessoa para prejudicar sua reputação ou criar uma desconfiança no ambiente de trabalho. Também isso é assédio. E o assédio não fica somente nisso, tá? É importante ressaltar que o assédio moral não se limita nessas situações que foi colocada aqui. Poder manifestar em outras formas, como a exigência de horas extras abusivas, almoçar rapidamente e voltar para o seu trabalho, o posto de trabalho, isso é assédio também. Imposição de metas abusiva também é uma situação. E retirada de autonomia do trabalhador. O trabalhador não tem o direito, não tem essa autonomia de dizer o que pretende fazer. Isso também é assédio. Nós não estamos numa ditadura.
Nós não estamos na escravidão. Então, é democrático a situação. Isso também se traz como assédio. E assédio você pode considerar tudo aquilo que prejudica o trabalhador ou a trabalhadora. Tudo que prejudica. Deixar bem claro isso no ambiente de trabalho. Tudo isso é assédio. Como eu disse para vocês que assédio é crime, a lei 4.742 de 2001 diz que assédio pode levar 2 anos de prisão, tá? E também mais multa. E a CLT, quando eu falei para vocês da rescisão indireta, ela nos garante que o artigo 483, que o empregado pode rescindir seu contrato de trabalho por justa causa do empregador. Então nós podemos dar justa causa também. Pedimos a nossa rescisão indireta quando força o trabalhador a fazer algo, tá, que não está na lei. Isso o que é uma quebra de contrato. Além disso, tem o que? O tratamento pelo empregador dos seus superiores. Então, quando eu falo de gestão, a gestão vem aqui excessivamente chamar de você de ignorante, de burro, aplicar advertência. Isso não pode. Isso é um tratamento aí que nós podemos fazer com a rescisão direta. Ausência de pagamento de salário também se considera a rescisão indireta. Condições de trabalho que coloca a saúde do trabalhador em risco. Isso é grave. Você pode pedir rescindir seu contrato por causa disso. Então tem série de coisas que você pode fazer, pedir e garantir todos os seus direitos. Quais são os seus direitos? Aviso pré-indenizado, salário, férias proporcionais, acrescida do 13º proporcional, fundo de garantia mais a multa dos 40% e seguro-desemprego. Então é um conjunto de coisas, Lívia, que a gente precisamos aqui falar com os trabalhadores da importância de denunciar, ou até mesmo se você estiver vivendo isso, nos procure, porque nós vamos entrar com essa rescisão indireta, porque ela é fundamental. Ela é muito fundamental, porque senão você vai perder. Às vezes você tem 20 anos de casa aí, o assédio está tão gigante que você está se preocupando e diz assim, não, vou ter que pedir a conta. Então não peça a conta. Vem aqui até o sindicato, nós vamos conversar com você, vamos orientar, vamos usar o nosso jurídico para fazer todo esse trabalho. E antes da gente continuar esse assunto, nós precisamos fazer um breve intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre assédio aqui no programa. É rapidinho, a gente volta já. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e a gente vai continuar no tema assédio. Marcelo estava explicando aqui o que é, né, o que caracteriza, o que pode ser feito. Mas é importante, Marcelo, que antes da pessoa procurar o sindicato, a própria empresa, órgãos competentes, que ela tenha provas, né? É importante que ela colete provas, seja com testemunhas, com mensagens, documentos, enfim, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, uma gravação, o que for, para que ela consiga comprovar esse assédio. Exatamente, isso é importante, Lívia, porque quando vamos levar esse caso ao Ministério Público do Trabalho, a gente tem só a nossa fala, mas sim o trabalhador justificando, apresentando argumentos aí que prove que realmente aconteceu isso. Não estamos duvidando dos trabalhadores, deixar bem claro aqui, mas para a justiça precisamos disso, porque o sindicato já foi averiguar
algumas situações de assédio, nós realmente falamos dos trabalhadores e realmente está acontecendo. Então, por isso que aqui faço mais um apelo aos trabalhadores que não fiquem calados, porque senão você vai ficar doente. E como que as empresas elas podem colaborar para evitar esse tipo de situação? Então, tem a questão das políticas internas, treinamentos, né, com lideranças. E aqui também entra a importância da NR1, que é a norma regulamentadora que estabelece as diretrizes gerais para a segurança e saúde no trabalho, incluindo a identificação e gestão de riscos ocupacionais. Em maio deste ano, essa norma ela foi atualizada com foco nos riscos psicossociais do ambiente de trabalho. Essas mudanças elas reforçam a importância do cuidado com a saúde mental dos trabalhadores e trazem novas diretrizes para as empresas. Então, uma nova problemática foi incluída, que é a questão da saúde mental, porque o assédio acaba interferindo na saúde do trabalhador, na saúde mental. Pode resultar na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico. Então, a importância da atualização dessa norma. Exatamente, Lívia, mas vamos, antes de falar dessa norma, a gente precisamos só esclarecer aos trabalhadores que quando você sofre um assédio, qual for que seja ele, esse assédio ele pode te levar a vários tipos de doenças, tá? Lívia já citou várias aqui, pode ter outras. Tem pessoas que não conseguem dormir à noite, porque ficam com a cabeça ali da liderança parecendo estar te falando o dia a dia, toda hora. Então você tem medo de perder o emprego, você tem conta a pagar, então tem várias situações, porque até mesmo o assédio, até de provocar, de falar para o trabalhador, dizer assim, ó, nós vamos te mandar embora, tipo assim, tipo de ameaça, isso também é assédio. Isso também é assédio. Então, não é por acaso que a SNR1 ela foi reformulada, porque sempre eu disse aqui, já falamos na Assembleia, a responsabilidade, no meu ver, sempre foi da empresa. Tanto a responsabilidade física e mental dos trabalhadores é da empresa. Porque geralmente nós, trabalhadores e trabalhadoras, passamos a maioria do tempo na vida ali no trabalho. Nós só vamos para nossa casa dormir. Às vezes não vamos curtir a nossa família, os nossos filhos. Por quê? Porque nós saímos cedo para trabalhar e voltamos praticamente à noite. Então, a maior parte da nossa vida, a gente está no ambiente de trabalho. Se esse ambiente de trabalho não for saudável, se não for um ambiente que você dá para você, tipo assim, descontrair um pouco, porque o trabalho não é só trabalhar. Se você não conseguir se sentir bem, dizer assim, não, estou no lugar que estou feliz, eu acordo de manhã cedo, graças a Deus que eu tenho um trabalho, eu vou em busca do meu pão de cada dia. Essa é uma coisa. Cabe à empresa oferecer um ambiente de trabalho saudável para o trabalhador, né? Que ele se sinta bem ali onde ele está. Claro, existem as metas, existem os compromissos, mas que seja de uma forma leve, né? Que todo mundo saiba a sua responsabilidade, mas que não vire uma coisa massacrante para o trabalhor. Por isso que nós sempre falamos aqui e reafirmamos que nós, trabalhadores e trabalhadoras, continuamos sendo os trabalhadores e trabalhadoras, nós não somos colaboradores. E nem máquinas, né? E nem máquina. Então, por isso que nós não estamos para colaborar, nós estamos aqui para vender a nossa mão de obra. E a nossa mão de obra tem que ser respeitada. Por isso que hoje, em vários setores, ou quase em todos os setores, não tem mão de obra qualificada. Ou seja, trabalhadores e trabalhadoras, essa juventude não quer mais trabalhar em tipos de serviço que hoje estão aí oferecendo vagas e vagas e não conseguem preencher por causa disso. Então vale a pena a gente fazer já aqui um parênteses aqui e dizer que nós precisamos de um ambiente de trabalho aí que seja favorável para os trabalhadores. E falando sobre isso, trazendo já desse contexto, já tem algumas empresas aí que já tem algumas denúncias já grave que nós tentamos resolver internamente, não conseguimos. Então, ainda essa semana nós vamos estar formalizando junto ao Ministério Público do Trabalho, Lívia, essa denúncia desse abuso que o sindicato já tentou por inúmeras vezes aí tentar resolver, mas a questão de gestão ainda continua fazendo. Então, o duro é quando vem de uma gestão. Sim. A gestão, vamos falar do líder maior, que passa essa imagem aos coordenadores, supervisores, liderança, não tem como você amenizar.
Porque, Lívia, se você é subordinado a mim, se eu falar, Lívia, faça isso, você vai fazer o quê? Vai obedecer o que eu estou mandando, mesmo que seja coisa errada. Você vai o quê? Para não perder o seu trabalho. Porque a gestão, a maior ali, está mandando. Então é isso que está acontecendo com algumas empresas. E essa semana nós já vamos fazer junto ao Ministério Público do Trabalho, essa denúncia e pedir para que o Ministério Público do Trabalho, junto com o sindicato, vamos até a empresa fazer toda a fiscalização necessária, ouvir os trabalhadores, reunir provas e para mostrar que nós não estamos brincando, nós estamos aqui para defender os trabalhadores. Viu, Lívia? Quando a gente vem falar aqui sobre os afastamentos, a gente... Tem aqui, eu não sei se o Flávio consegue pegar um pouquinho mais perto aqui. Aí um afastamento é uma coisa muito assim, o que nós estamos falando aqui, a NR1 vem com esse foco, o que acontece? Em primeiro lugar de afastamento é o que? Ansiedade, está no topo. Esses números são afastamentos por transtornos mentais em 2024. A partir de 2021, como tem os relatos aqui do Ministério da Previdência Social, esses afastamentos, eles aumentaram e ultrapassaram esses episódios depressivos, que antes era muito comum a depressão. Hoje a gente tem a ansiedade como maior causa de afastamentos. Foram mais de 141 mil afastamentos. E a depressão vem em seguida, mais de 113 mil. E outra coisa é boa a gente ressaltar aqui, nós estamos falando de um índice aqui, pessoal, deixa bem claro, quando a pessoa já não suporta mais, é o remédio que tem que ser controlado. É pessoas que não têm condições de trabalho. E quantos trabalhadores e trabalhadoras que estão nessa fase de ansiedade, de depressão, de insônia, de tantas outras coisas que ainda está trabalhando, porque tem medo de perder o seu posto de trabalho. Você entendeu? Então, por isso que nós estamos aqui preocupados. E aí, quando você vem, Lívia, outras coisas também que é grave, quando vem o assédio, para você aliviar o assédio, tem muita gente que está usando alcoolismo, droga, para minimizar. Isso está constando aqui também nesse relatório aqui. São mais de 52 mil afastamentos por depressão recorrente, mais de 51 mil por transtorno bipolar, mais de 21 mil por vício em drogas, mais de 20 mil afastamentos por reações ao estresse grave e transtornos de adaptação. E ainda tem casos de afastamento por esquizofrenia, por alcoolismos, foram mais de 11.400 afastamentos, e vício em cocaína, mais de 6.800 afastamentos no ano passado. Isso acontece, isso é por causa do assédio. Você entendeu? Para minimizar a situação, as pessoas estão partindo para isso, para minimizar a situação. Por isso que é importante aqui que os trabalhadores e trabalhadoras não caiam nessa cilada de tentar amenizar usando esse tipo de droga. Então não faça isso. Procura o sindicato, nós vamos tomar as providências cabíveis que tem que ser tomada, porque nós nos preocupamos com a saúde de vocês. Porque hoje você está nessa empresa, se você ficar doente, nenhuma outra empresa vai querer você. Então você tem que estar sadio. Então você precisa, se você está nesse processo aí de ansiedade, depressão, tome cuidado. Procure ajuda. Procure ajuda, psicólogo. Precisamos fazer isso. E é para ontem. Essas coisas tá acontecendo, é para ontem para tomar ação. Então não deixemos prorrogar mais isso. Porque você sabe que nós só se vimos quando estamos bem. Nós que estamos doentes e não se vimos mais. Isso que deixa bem importante aqui para cada trabalhador e trabalhadora. E aí, quando a gente vai falar de campanha salarial, que é o nosso próximo assunto, não entra a negociação só das questões econômicas, mas também da saúde do trabalhador, né, Marcelo? Exatamente, que nós se preocupamos com isso. Por isso que nós sempre vem relatando sobre isso, que nós não falamos tão somente dali do índice, do reajuste, não. Nós falamos dos benefícios, falamos da saúde do trabalhador, porque, volto a repetir, se você não tem condições de exercer a sua função ali dentro daquela empresa, nenhuma outra empresa vai querer você. Então você precisa dar um passo importante e dizer, eu preciso me cuidar, eu preciso tomar as vacinas. Então são sequências de coisas que você tem que estar alerta. Você não pode ficar dependendo somente de uma coisa. Você não pode ficar vivendo num mundinho pequeno que você olha somente no seu umbigo. Hoje você está empregado e amanhã? Qual é o teu currículo? A tua saúde está favorável para você ir para o mercado de trabalho buscar algo melhor? Se você estiver doente, não tem jeito.
Então vamos cuidar da saúde. A vida é importante, mas se ela não estiver acompanhada com a saúde, nada importa para nós, trabalhador e trabalhadora. Porque lembro a cada um de vocês, nós vendemos a nossa mão de obra. A nossa mão de obra que nós vendemos. Se você não tem a tua mão de obra qualificada para vender, nenhuma empresa vai querer te contratá-la. E hoje o mercado de trabalho tem escassez de profissional. Então nós estamos aqui para te ajudar. Não somente em falar de reajuste salarial. Não somente falar quanto vai ser o ticket, mas sim preocupando com a tua saúde, a saúde da sua família. Nós precisamos disso, ter essa consciência. Bom, e aí agora já passando para a campanha salarial, a gente vai iniciar falando sobre as convenções coletivas, né? Aquelas que são negociadas a nível aí no Estado. Na semana passada foram realizadas algumas reuniões e aí a gente vai falar setor por setor aqui como é que estão como é que está a situação. Bebidas, Marcelo, teve reunião a semana passada, mas foi meio que chovendo molhado, né? Exatamente, para os trabalhadores terem noção do que é o peso de uma negociação. Porque às vezes a gente chega na porta da FARA para fazer uma assembleia, ou tem trabalhador e trabalhadora que às vezes uns são ignorantes porque não conhecem. Ignorante no termo diz assim, eu não conheço, acaba falando do que vem na mente. Mas tem pessoas que conhecem o processo de negociação, começam a criticar. E nós tivemos agora essa reunião de bebidas, de convenção, o patrão chegou lá, deu nada, não tem nada para oferecer. Então, a importância de negociar, de saber negociar, não é algo que vem do céu, algo que já está certo, não. É para negociar. De um lado tem o sindicato que pede e manda pauta. Do outro lado tem um patrão que precisa o aval para acontecer o aumento salarial. E aí nessa primeira rodada eles não fizeram nenhuma proposta, né? Foram discutidos tópicos aí da pauta que a bancada profissional apresentou. E aí eles vão levar isso para os filiados deles para depois fazer uma proposta. Exatamente, isso vai demorar uns 10, 15 dias aí para fazer a primeira rodada. Sabendo que bebida data base é 1º de maio. Já está super atrasado, nós estamos em junho. Carnes, Marcelo, também é um setor que está super difícil, né? Até com uma mobilização aí que vai começar pelo Estado. Exatamente, Lívia. Nós tivemos na JBS em Taquaritinga, na última quinta-feira, e reprovamos a proposta, fizemos lá, conversamos com os trabalhadores lá, e os trabalhadores rejeitou a proposta e nós lá demos um prazo de 72 horas aí para a empresa voltar para a mesa para negociar, porque é muito vergonhoso, da empresa querer dar um piso de R$ 1.690, R$ 1.700, isso não dá mais. Nós precisamos aí garantir que os trabalhadores, principalmente esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, tenha no mínimo condições de dizer assim, não, eu posso trabalhar naquela empresa. E acabando essas 72 horas? Aí a gente vai ter que, se não tiver resultado, vamos ter que mobilização para aprovar o estado de greve e vamos ver o que vai dar. Tá. Setor de doces, Marcelo, também está patinando, né? Exatamente. Nós vamos ter a última rodada de negociação no dia 13 de junho, na FIT-ASP em São Paulo, onde a última negociação chegará a 5%, sabendo que o NPC está 5,32%, está abaixo do NPC. Na semana que vem, na semana do dia 9, nós vamos publicar aí no jornal Folha de São Paulo o estado de greve, possivelmente uma greve no todo o setor de doces e conserva. Frio, Marcelo, também teve reunião a semana passada, mas não avançou. Exatamente. Frios, estamos aguardando aí que eles vão fazer uma nova assembleia com o patronal. Apreciar, nós deixamos uma proposta para eles. Então, assim que eles tiverem uma decisão, provavelmente a semana que vem teremos aí reuniões lá para estar aí vendo qual o número que a gente deixamos, mas vamos ver a contraproposta do lado patronal. Marcelo, no programa passado a gente falou sobre ração, a proposta que foi deixada, que seria levado para a Assembleia, mas como é que tá? Teve já alguma movimentação? Deixa bem claro aqui no setor de ração, a nossa federação não fechou o setor de ração, mesmo tendo 6% aí de reajuste salarial. Nós não vamos fechar essa negociação, nós vamos dar continuidade nas outras negociações, tá?
e vamos deixar parada essa negociação, vamos fazer a assembleia depois, e aí os trabalhadores que vão decidir sobre esses 6% aí no setor de ração. Por isso que cada setor aqui tem números diferentes, são realidades diferentes, situações diferentes. Então, não é bom aqui nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora de nenhum setor aqui fazer comparações. Mas ainda não tem data para essas assembleias, né? Não, nós vamos tentar aí dar andamento nas outros setores para a gente poder aí fazer as negociações aí para depois voltar a sentar com o patronal. Suco, Marcelo. Suco, nós temos a segunda rodada agora no dia 5, na próxima aí, quinta-feira, lá em Rio Claro, às 10 horas, onde nós vamos participar dessa negociação. Sabemos que esse patronal é duro na queda, que com certeza vai ter aí, já nessa próxima negociação aí, uma aprovação aí para o estado de greve, porque nós sabemos a forma que esse setor trata os trabalhadores. E aí vai um alerta aí para todo o setor de suco e doce. Nós não estamos brincando. Os trabalhadores estão precisando de aumento. E isso é fundamental, que nós podemos aqui junto, aqui construir, e que nós não queremos greve, mas nós queremos aumento salarial para os trabalhadores. Usinas de açúcar, Marcelo, também ao que diz respeito à convenção coletiva, nada do patronal. Ainda não, Lívia. A única não se manifestou sobre a convenção coletiva de trabalho. Estamos nos movimentando aqui as duas federações, a FIT Interior, a FIT e ASP, que nós vamos montar aí um dossiê e nós vamos ter que levar para o judiciário decidir essa situação. E ainda na semana passada, a diretoria da FIT Interior, ela se reuniu para discutir uma pauta séria, que é justamente essa questão das negociações. E aí a decisão que vocês tomaram é que vocês vão levar para as últimas consequências. Exatamente, todos os setores aqui, todos os setores nós vamos levar para a última consequência. Como aconteceu no setor de água, Lívia, que tem uma proposta aí de fechar o acordo de 2023 e 2024 e 24 e 25, tem 2 anos sem convenção coletiva de trabalho, setor de água que data base em setembro. Então nós vamos levar todos esses setores a últimas consequências. Então nós reunimos com a diretoria, foi decisão unânime lá dentro, dizendo que vamos tomar as decisões possíveis a ser feitas. Agora a gente vai fazer um breve intervalo, na volta a gente volta falando sobre os acordos locais, agenda. Fica aí que a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta. Marcelo, só para a gente encerrar a questão de convenções coletivas, então, na agenda a gente só tem marcado a segunda rodada de suco, que é sexta-feira, quinta-feira, dia 5, e a terceira rodada de doces, dia 13, é isso? Dia 13, exatamente. E não tem mais nada na agenda para a questão de convenções? Não. Tá. E a maioria dos setores deve ter aprovação de estado de greve. Vai soltar edital para estado de greve. Se caso nas reuniões que a gente vai tiver aí futuras aí, não chegar o número aí, porque não está chegando nem inflação, nós iremos fazer isso. Tá. Bom, só antes da gente continuar falando sobre negociação, é que o IBGE soltou os dados da prévia da inflação de maio, é o IPCA 15. Ele subiu 0,36%. Os números até indicam que a trajetória de desaceleração nos preços ainda não se materializou no cotidiano da população. Nos últimos 12 meses,
A alta acumulada do IPCA 15 é de 5,4%, abaixo dos 5,49% registrados em abril. De janeiro até agora, os preços subiram em média 2,8%. Em abril, o indicador avançou 0,43%. E o que mais pesou, né, nessa prévia da inflação? Foi o grupo de vestuário, com uma alta de 0,9%, seguido de saúde e cuidados pessoais e habitação. E aí, essa resistência da inflação tem levado o quê? O Banco Central a manter a taxa Selic num patamar elevado, que atualmente estão aí os juros da economia em 14,75% ao ano. E aí, esses números, Marcelo, indicam que a inflação ela pode ser mais alta, o que reforça a necessidade de acordos mais justos para compensar as perdas que os trabalhadores têm tido. Na teoria seria isso, né, Lívia? Porque na prática, na verdade, isso não acontece, tá? Por quê? Porque os patrões sempre... A negociação sempre foi difícil e sempre será difícil. Nós estamos falando do capital versus o trabalho. O capital tem um poder e nós temos o trabalho. Então o nome já chama trabalho. Então é complicado. A inflação, ela tá aí subindo. Sabemos que a taxa de juros, Lívia, pode não ter uma taxa de juros, um aumento, mas ela vai ter aumento como estava. Pode aumentar 0,50, pode aumentar 0,25, você entendeu? Ir para 15%. Então é uma situação que está se mediando aí pelo cenário. E a gente está vendo aí que as coisas estão muito caras no mercado e aí o governo precisa tomar algumas decisões. E quando a gente falamos aqui que tem um Congresso que já pensa na eleição de 2026, não vai fazer nada que venha tirar o poder deles aí de emendas parlamentares, onde tem o dinheiro para ganhar os votos aí dos trabalhadores e das trabalhadoras. Enquanto isso, nós, trabalhadores, pagamos o pato com uma taxa de juros absurdo e o que mais importa para nós trabalhadores é o projeto do imposto de renda, que ninguém está se preocupando para colocar em votação. Nem se fala mais. Nem se fala mais para eu e você, para nós que ganhamos aí até 5 mil reais, possamos aí não pagar imposto de renda, ser isento. Então, cadê essa pauta dos trabalhadores? Não levam, infelizmente. Nós precisamos ver aí quem nós vamos votar em 2026 para não cair nessas pegadinhas que nós estamos passando hoje. E aí as coisas aumentam por causa da inflação. O dólar sobe, tudo sobe e o nosso salário não acompanha. Bom, agora vamos continuar falando de negociação. Na semana passada foram aprovados acordos em empresas de setores diferentes aqui. Por exemplo, a usina Santa Isabel, que nós divulgamos no programa da semana passada, também foi feita assembleia na usina Estiva, na Mamute Alimentos, na Coagrosol, na usina Virgulino de Oliveira e hoje na usina São Domingos. Exatamente, Lívia. A gente fizemos as nossas assembleias, como vários outros sindicatos já fecharam as negociações também local e restou aqui nós, do Sindicato da Alimentação, apreciar também a assembleia, a proposta. Nós gostaríamos de ter mais de aumento real, não foi possível naquele momento, porque sempre eu falo, os trabalhadores têm que estar unidos, mas também os sindicatos têm que estar unidos. Independente seja motorista, seja rural, seja químico, que sindicato for, desde que seja dos trabalhadores, tem que ser unidos para junto tentar buscar aí as melhores condições, não somente de trabalho, mas de saúde, que nós estávamos falando no bloco anterior. Então, fizemos na usina Estiva, foi aprovado lá, e a usina está uma situação de 5,5% aí em todo o estado, deixar bem claro, e às vezes os trabalhadores não possam fazer as comparações, porque como eu falo, cada empresa tem o valor de ticket, o valor do adicional noturno, o valor de horas extras, então PLR, então tem uma determinações diferentes. Então nunca faça comparação. Às vezes o ticket de alimentação, quem era 260 pegou 20%, 18%, porque o valor é baixo. Quem ganha 600 não vai pegar o mesmo valor, entendeu? No mesmo percentual. Então as pessoas precisam entender sobre isso, porque as pessoas comparam muito. E aí fizemos na Mamute também, a semana passada foi aprovado, que é o setor de doce, que é uma empresa pequena em Itápolis. Na Coagrosol foi algo muito importante ali, que é uma empresa de suco, saiu na frente aí nas negociações.
e fizemos troca lá de plano de saúde, porque a Unimed queria aumentar mais de 50% lá. Implantamos o plano odontológico gratuito para todos os funcionários. Uma área de lazer está sendo construída. Já estamos trabalhando para colocar um refeitório lá, já foi aprovado também isso lá. Então, são várias situações também que agregou. Inclusive, Lívia, lá tem um abono sindical também que nós conseguimos aí no valor de R$110. A pessoa que tem mais de 5 anos recebe mensalmente. Então, umas coisas que a gente está fazendo que outras empresas não têm. A usina Catanduva, na sexta-feira, no friozinho lá de 5 graus, chegou até 4 graus na sexta-feira. Nós estávamos lá junto com os trabalhadores que gostaram da proposta, aprovaram o acordo coletivo de trabalho. Então isso foi muito importante aí para a gente, para todos os trabalhadores entender a situação. E quando a gente está falando de usina Catanduva, a gente também está se preocupando, Lívia, com mão de obra. Inclusive na Assembleia falamos lá que vamos tentar ir buscar fazer turmas aí de Catiguá e Itabapuã. Se interessar para os trabalhadores de lá, nós vamos, junto com a empresa, colocar uma linha de ônibus, que hoje não tem, para trazer o pessoal de Itabapuã e Catiguá aqui para a usina Catanduva, para gerar o que? Emprego, para os trabalhadores não fazer 12 horas, que é essa a nossa preocupação. Quando falta mão de obra, a empresa se estende aí para fazer 12 horas, por caso que não tem trabalhador aí para trabalhar. E falando ainda da usina Catanduva, amanhã às 14 horas teremos a Assembleia da Recuperação Judicial. Vamos ver aí se nós conseguimos aí fazer essa aprovação aí para que os trabalhadores aí venham trabalhar aí despreocupados, sabendo que já foi aprovado essa recuperação judicial. E lembrando que a gente vai nas empresas, em outras usinas, tem funcionário da VO que está na outra usina, vem fazer a pergunta. Igualmente hoje uma pessoa veio perguntar, veio tirar alguma dúvida depois da Assembleia, e eu conversei com ele e falei explicando que qualquer dúvida de valores é bom ir pessoalmente no departamento pessoal, lá para poder ver qual é o valor real que você tem para receber. Lembrando que essa recuperação nós estamos falando somente das rescisões de salário. O FGTS está em um acordo com a PGR lá, que já está sendo feito o depósito mês a mês. E hoje teve usina São Domingos, né, Marcelo? Exatamente, a usina São Domingos até nos surpreendeu, porque nós até sabemos pela situação que os trabalhadores estão passando, estão vivendo. A gente conseguiu um aumento aí real aí, porque no passado nós também fomos prejudicados, na época que a usina também precisava da ajuda dos trabalhadores. Nós ali, eu lembro que o aumento foi 5% para todo mundo, e naquela época nós pegamos 4%, e chegou a hora agora de a gente pegar aí 1% de aumento real aí. Os trabalhadores, acreditamos aí pela Assembleia, que está aí feliz com a situação, mas tem algumas questões internas que nós precisamos resolver, e nós vamos resolver. Tá, e aí a gente não pode deixar de falar de outras empresas, porque o pessoal cobra. Usina Cófico tem muito trabalhador deixando mensagem pra gente perguntando sobre a negociação com a usina Cófico, Marcelo. A usina Cófico, o que acontece? Os motoristas já fecharam, os rurais já fecharam, a alimentação de Potirendaba já fechou. E também os químicos, que tem mais 2 unidades, que é os químicos que faz a negociação. E aí os trabalhadores ficam, às vezes o próprio trabalhador ele não ajuda, complica. Um dos trabalhadores da usina Cófico soltou um comunicado lá dizendo que a negociação estava fechada. Até mesmo o sindicato sequer tinha uma proposta oficial. Que foi o que nós falamos na semana passada, Exatamente. Né? E aí correu vários boatos, inclusive nos grupos de WhatsApp, dizendo que tinha fechado com um ticket de R$704, que é mentira. Tudo mentira. Então, os trabalhadoras da Cófico, amanhã nós estaremos lá às 6h30, e nós somos às 15 horas, a entrada e saída dos trabalhadores, para apresentar a proposta que está na mesa, que infelizmente os outros já fecharam e nós tentamos avançar e não conseguimos. Mas nós vamos estar lá explicando todos os trabalhadores amanhã. Tem também a usina Cerradinho, Marcelo. Nós enviamos a nossa pauta, mas até o momento não tivemos nenhum retorno por parte da empresa. A empresa não nos retornou para falar sobre o aumento salarial aí, mas nós vamos cobrar de novo essa semana. Devito. Será que a Devito está esperando a negociação estadual?
Espero que não, porque se tiver, nós vamos ter que pegar na íntegra o que tem na convenção e se colocar no acordo. Porque nós já enviamos uma pauta desde o início de abril, já tem essa pauta na mão, então está na hora aí da Devito vir aí sentar na mesa conosco. Pureia. A Pureia já entramos em contato eles entraram em contato conosco, o problema é de agenda, que modificaram a direção lá, inclusive um dos representantes lá vai vir até para a gente se conhecer, então vamos ver se essa semana nós conseguimos aí agendar uma reunião aí para a gente se conhecer e também ver a proposta que a empresa tem para nos oferecer. Doces Piauí segue a convenção. Doces Piauí segue a convenção, inclusive vários trabalhadores têm mandado mensagem no meu WhatsApp pessoal, perguntando meio de semana, à noite, questionando quando vai vir, quando você vai vir. Nós não temos uma proposta da empresa, então nós vamos seguir a Convenção Coletiva de Trabalho e nós não temos nada ainda nesse exato momento. Então, lembrando que tudo que for negociado será retroativo a 1º de maio. As diferenças serão pagas, os trabalhadores não vão perder nada com isso. A empresa nunca se interessou em negociar? Não, várias tentativas, tentamos, mas não. Infelizmente, então, segue a convenção, porque nós negociamos também a convenção. Chavante Alimentos. A Chavante, eu acredito que essa semana deve ser a negociação avançar, porque a semana passada tivemos até a empresa, mas teve um probleminha lá, teve um furto lá, um roubo de uma carga lá, e o patrão estava lá envolvido com essa questão e não deu atenção para o sindicato para poder estar apresentando nenhuma proposta. CJ Batedouro, Marcelo. Como nós falamos no programa anterior, o que acontece? O proprietário, o empresário fez uma cirurgia, pediu um prazo de 15 dias para a recuperação, a gente vai voltar a sentar e conversar com ele. Frigorífico Suíba. Frigorífico Suíba, até o momento já provocamos a empresa, mas até o momento não foi agendado nenhuma rodada de negociação. Estamos esperando com certeza o que vai sair no estado para tentar negociar. Citrojuice. A Citrojuice ainda não marcou nenhuma reunião. Nós tentamos várias vezes aí tentar uma agenda, porém que não tem valores, eles não têm uma proposta. Então, deixei bem claro para a consultoria que está fazendo, se caso essa semana não apresentar uma proposta, nós vamos ter que fazer uma assembleia, dizer que não tem nada, e nessa assembleia a gente vamos ter que aprovar o estado de greve, em seguida a greve, porque é uma falta de respeito aos trabalhadores. Porque desde o início, desde da montagem de pauta da Assembleia, já avisamos a empresa. Parece que a empresa está querendo pagar para ver, então quem quiser pagar para ver, vai ver, porque nós não vamos aí ficar mais tolerando a vontade das empresas. Do Caipira. Do Caipira já entramos em contato com a empresa também, pedimos para a gente negociar, até o momento também não quis. Vamos ter que aguardar aí também a nossa movimentação aí na Convenção Coletiva Estadual para aplicar na do Caipira. Citrosuco. Citrosuco que ela tem um acordo maior do que a convenção, mas não tem um acordo local, tá? Então ela segue a Convenção Coletiva de Trabalho e nós vamos ter a segunda rodada aí em Rio Claro no dia 5. Às 10 horas. E aí, depois de sair, nós vamos para a porta das empresas, fazer boletim, até mesmo assembleia, para informar os trabalhadores. Estela Doro. Estela Doro, já tivemos reuniões no passado, tivemos uma ligação a semana passada também. Tentamos mudar a reunião que está marcada para o dia 6 para essa terça-feira, dia 3. O problema é que a empresa não aceitou, vai manter a reunião no dia 6. Mas deixamos bem claro para a direção da empresa que, se não tiver uma proposta concreta no dia 6, vai entrar no mesmo pacote da publicação na Folha de São Paulo do estado de greve e, em seguida, a greve também para a Estela Doro. Marcelo, a gente entrou em junho, que é a data base da Cutrale. Geralmente a empresa espera a negociação estadual. Esse ano vai ser assim? Ou vocês vão tentar negociar com o Show, a Itápolis? Infelizmente vai ter que esperar, porque o responsável pela Cutrale, ele faz parte do Sincongel na mesa de negociação. Então ele diz sempre que vai esperar fechar para poder sentar conosco, porque ele está na mesma mesa. E de repente sai, faz algo diferente,
a própria patronal não vai gostar. Então, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de muita polêmica, o patronal não quer dar aumento real, então por isso que a empresa sempre espero que não demore muito, porque nós queremos já dentro desse mês, só lembrando que a Cultral da Tabasa é junho, mas nós queremos já dentro desse mês, para não precisar vir retroativo aí, para não ter aquele famoso imposto de renda comendo aí o aumento salarial dos trabalhadores. Então pode ter muita novidade essa semana aí, com relação a estado de greve, assembleia, aguardar para ver como é que vão se dar os próximos passos. Essa semana será uma semana decisiva também aí para todos os negociantes, tanto local como estadual. Lívia, antes de a gente encerrar, era para mim estar na abertura deste programa, eu gostaria de fazer um repúdio o que aconteceu na semana passada, não porque é um fato de ministra, mas sim um fato de ser uma mulher, de ser desrespeitada numa comissão, que foi a ministra Marina Silva. Que aqui eu coloco aqui a nossa entidade sindical, que nós respeitamos todos os trabalhadores e trabalhadoras, homem e mulher, independente de cor, de raça, mas o que passou, a presepada que aconteceu no Senado, não pode acontecer. Onde os representantes que nos representam no Congresso Nacional me façam um papel desse, porque é uma mulher. Porque eu tenho certeza, Lívia, fosse um homem, não ia mandar calar a boca e ficar no seu lugar. Então isso é um repúdio para aqueles senadores que fizeram essa situação com ainda um senador dizer que respeitava como ministra, não como mulher. Que situação é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Um senador de república falar isso. Um senador desse não merece ter o título de senador, não merece ter a confiança das pessoas que depositaram o seu voto. Porque não é porque o fato da mulher, é um fato de respeito para todo mundo, não somente mulher, que hoje nós temos que colocar a mulher e o homem como igual. Como igual, não falar não, a mulher é mais frágil não, nós somos iguais perante a lei. Então, meu repúdio e respeito para todas as mulheres do Brasil. Foi muito deselegante o que aconteceu e sem comentários. Eu ainda comentei depois que eu vi, eu falei desnecessário o que fizeram ali, por ser uma mulher, tentaram até parece que coagi-la, né? Então foi desnecessário o que fizeram lá, independente de partido, independente de ideologia. Eu acho que em qualquer lugar, em qualquer momento, se deve educação e respeito com qualquer pessoa. E mulher, sempre eu disse isso nas assembleias, nos congressos, mulher é em qualquer lugar, o lugar que ela quer. Então, mulher não tem limitação. A mulher ela pode estar aonde ela quiser e todos nós, homens, temos que respeitar o espaço das mulheres aonde ela quiser. E assim a gente põe um ponto final na edição dessa segunda-feira do programa Voz do Trabalhador. Agradeço a sua companhia, lembrando que depois da exibição na TV, a gente já disponibiliza no canal oficial no YouTube. Muito obrigada, até a próxima semana, boa noite. Uma ótima semana, uma semana abençoada, seja bem-vindo em junho e tenha uma boa noite e fique com Deus.